Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Que bom ter você novamente aqui no canal para juntos aprendermos a palavra de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Micael Henrique e é muito bom ter você conosco. Toda semana estamos juntos para as videoaulas dos cursos teológicos, também Escola Bíblica Dominical, Lição Jovem, Escola Bíblica Dominical, Lição dos Adultos. E nesta feita, nós vamos estudar a proposta da aula de hoje, é a lição 8 da Revista dos Jovens, conforme vocês viram destacado aí na capa, na thumb desse vídeo. E nós vamos falar de um assunto muito legal, hein? Um assunto importantíssimo. Então, se você está com a sua lição aí, pegue. Se você está sem ela, pegue. Se você está com ela, pegue aí as suas canetas, papel, para você fazer as suas anotações, que nós vamos juntos ter uma aula maravilhosa nesta lição de número 8. Como proposto, título da lição: Protegendo o seu dinheiro. Está aí, ó, protegendo o seu dinheiro. E eu queria começar logo com uma pergunta, hein? Veja só. Qual a porcentagem de pessoas em torno do mundo, falando aí a nível global, que estão endividadas? Já parou para pensar nisso? Dá um Google, faz uma pesquisa aí, quero incentivar você. Você certamente vai se assustar com essa informação. Pesquisa também um Google, qual o número de brasileiros que estão com o seu nome em protesto. SPC, Serasa, dívidas com a Receita Federal, você vai se espantar. E o escritor da lição traz para nós princípios bíblicos maravilhosos sobre este assunto chamado finanças. Nós sabemos que no YouTube, nas redes sociais, vários influenciadores, vários coachings financeiros de negócios, do business, têm ensinado sobre os princípios para uma boa vida financeira. E quem sabe você pode dizer assim: mas, irmão Micael, é escola bíblica. Por que a lição? Por que nós vamos falar de dinheiro, de finanças? Pessoal, olha essa informação que eu quero trazer aqui, ó, nesta lateral do nosso vídeo. Olha essa informação. Na Bíblia, nós temos aproximadamente, veja só, 500 versículos sobre oração. Bastante coisa. Dos aproximadamente 31.173 versículos da Bíblia. 31.173 aproximadamente, 500 versículos sobre oração. Nós temos menos de 500 versículos, 400 e pouco, sobre a fé. Agora, quando nós falamos sobre dinheiro, quando nós falamos sobre posses, quando nós falamos de finanças, em um modo geral, a Bíblia apresenta aproximadamente 2.350 versículos. É claro que não são todos diretamente ligados a dinheiro, a vida financeira, porém, Jesus mesmo muitas vezes usou esses princípios, esta linguagem. E o que nós vemos, infelizmente? Nós vemos, ó, vou trazer aqui para esse lado,
nós vemos dois extremos. Quando o assunto está ligado à finança, quando o assunto está ligado a dinheiro e à Bíblia, nós vemos dois extremos. Quais são esses dois extremos que estão presentes aí no nosso dia a dia de igreja, gente? Os dois extremos são, primeiro, são os devotos ao dinheiro. O que é isso? Pessoas que são idólatras, têm o dinheiro como um Deus. E Jesus falou sobre Mamon. Lembra que Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores? E Jesus coloca o personagem, aí uma linguagem figurada, sobre Mamon. Onde está isso? Lucas 16:13, referência bíblica. Então tem pessoas, elas não trabalham para viver, elas não querem ganhar para ser generosos, e nós já vamos entrar nesse ponto. Elas querem ganhar única e exclusivamente para si, para a ostentação, para mostrar que tem, para aparecer, para evidenciar o que tem, o que comprou. São esse extremo aqui, pessoas devotas ao dinheiro. Agora, qual é o oposto? São pessoas que não são devotas ao dinheiro, porém acreditam que a vontade de Deus é que o ser humano viva na miséria. E a Bíblia nunca defendeu isso. Se você ler Mateus 6, Jesus fala sobre o pão para comer, o teto para dormir, a veste para vestir. E ele nos assegura que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Deus, ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Agora, a grande verdade é que a maioria dos cristãos não querem encontrar esse ponto de equilíbrio. Ou dizem, dinheiro é conversa do maligno, finanças é coisa do diabo. É esse extremo aqui. Acha que ser cristão é viver na miséria, dependendo de cesta básica, de ajuda governamental, dependendo que a igreja fique pagando as contas da pessoa. Esse é um grupo. E o outro são pessoas que só pensam, só querem viver para juntar, para angariar, para arrecadar para si o dinheiro. E acabam caindo no pecado da avareza, da idolatria, acabam caindo no pecado de servir a Mamon. Então nós temos que fugir desses dois extremos. E qual é o padrão bíblico? Está aqui na lição para nós. Coisa linda, a Bíblia é maravilhosa. Porque, nós temos o livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 20, que é o texto-chave desta aula de hoje. Tesouro desejável e azeite existe na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Se você quiser trazer uma tradução bíblica mais contemporânea, mais atual, em uma linguagem simplificada, o autor do livro de Provérbios está dizendo assim, coisas boas, necessárias, o alimento, aquilo que vai prover, no tempo bíblico, o azeite provia iluminação, era usado para remédios, era usado para cozinhar. Então ele está falando de coisas básicas, coisas relacionadas à existência, coisas do dia a dia, e a Bíblia diz
que estas coisas estarão disponíveis na casa do sábio, daquele que age com sabedoria. Se você ainda tem dúvida do que é sabedoria, assiste aí as videoaulas anteriores. Vou deixar o link aqui embaixo para você na descrição. Agora, e o homem insensato? O homem que não tem prudência? O homem que não tem entendimento? O ser humano que não se preocupa com nada? O que ele faz com tudo que vem à mão dele? Devora. Acaba com tudo. A ideia bíblica é de desperdício. E por que nós precisamos aprender isso, gente? Porque a Bíblia fala de um princípio chamado mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? É o que Paulo diz, que nós somos despenseiros de Deus. Isso é mordomia cristã. Tudo que Deus faz chegar na minha e na sua mão, sejam recursos, sejam capacidades, dons, talentos espirituais, sociais, emocionais e também econômicos. Nós precisamos ter essa responsabilidade e compreender que nós somos mordomos de Deus, despenseiros de Deus. E aí, o que o livro de Provérbios vai nos ensinar? Tanto aqui, Provérbios 21, porém, a lição começa, com Provérbios 11. E o que Provérbios 11, 24 nos ensina? A virtude da generosidade. Bom, Micael, qual que é o princípio, a ideia de generosidade no contexto bíblico? É alguém que contribui, que ajuda, que doa com o coração bom, sem outras intenções, sem segundas intenções, sem interesse, sem esperar nada em troca. Até porque, queridos, é bíblico, livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, melhor coisa ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se você já precisou receber de alguém, se você já precisou ser ajudado de alguém, você sabe o quanto isso é difícil, é constrangedor, deixa a gente assim, sem jeito, não é verdade? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Precisar da generosidade de alguém é dolorido, é difícil, mas existem esses momentos na vida. Agora, se Deus tem lhe dado a capacidade de se sustentar, de se manter, de trabalhar, de cuidar da sua casa, da sua esposa, do seu marido, ajudar os seus pais aí, que nós estamos numa lição de jovens. E você pode doar, você pode ser generoso, faça isso. Porque é um princípio bíblico. O texto sagrado diz que aqueles que espalham, aqueles que contribuem, aqueles que são generosos, ainda se lhes acrescenta mais. Agora, quem retém mais do que é justo, quem está aqui nesse extremo da devoção ao dinheiro, quem só pensa em si, quem é avarento, o famoso mushiba, e aqui não estou falando de pessoas econômicas, são pessoas que não conseguem ajudar, abrir mão, não conseguem contribuir de forma nenhuma. O texto bíblico diz que eles retêm mais do que é justo. E isso não é para crescer, para aumentar, é para perder. Então perceba. São princípios das Escrituras que nós precisamos aprender e colocar esses princípios em prática. Porque aquele que doa, quando você doa algo, quando você contribui, na matemática humana, você está perdendo. Olha, eu tenho 100, contribuí com
20. Fiquei com 80. Isso é a matemática, a contabilidade humana. Esse princípio da generosidade no reino de Deus, quando nós contribuímos, nós não estamos subtraindo, nós não estamos perdendo, nós estamos acrescentando, nós estamos somando. É um princípio diferente. E a lição, pessoal, nem entra em questões de dízimo, oferta, dízimo no Antigo Testamento, o que dízimo no Novo Testamento. Se você quiser saber mais sobre isso, em breve nós vamos ter um vídeo top aqui no canal, mas se você já quiser um artigo exclusivo, hein? Olha aí, um artigo exclusivo sobre dízimos e ofertas, comenta aqui embaixo, por gentileza, eu quero o artigo. E eu vou deixar o meu contato e vou enviar esse artigo exclusivo de dízimo e oferta para você, de uma vez por todas, sanar todas as dúvidas sobre isso. Então veja bem, se você está aí até agora, já aproveita também, curte o vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça que isso ajuda muito a nós que produzimos aqui no YouTube. Agora, esse princípio da generosidade, a lição vai bater bastante nessa tecla, ele nos auxilia a não cair na cilada de Provérbios 13. Qual que é a cilada de Provérbios 13? Aquelas pessoas que ficam dissimulando com a riqueza. O que é isso? É querer mostrar uma vida que não tem. É querer aparecer, ostentar. Quando nós praticamos a generosidade, nós estamos lutando contra essa ideia da dissimulação das riquezas que o escritor fala em Provérbios 13, que o sábio, a pessoa que é temente a Deus, ela deve vigiar muito com isso. E hoje, pessoal, com as redes sociais, isso tem se tornado cada vez mais difícil. Porque se você observar a sua condição atual, financeira, economicamente falando, se você comparar a sua situação atual com pessoas que estão em estado de miséria, você vai se achar a pessoa mais rica da terra. Ah, irmão Micael, você não sabe a minha situação. Você tem um smartphone, um celular, um iPhone com internet. Seja aí você usando um Wi-Fi ou a rede móvel, independente. Você tem o privilégio de ter um aparelho, de ter um acesso à internet. Então você não é uma pessoa financeiramente miserável. Então já fica esse ponto. Se você comparar a sua situação com países e pessoas que estão em estado de terceiro mundo, miséria, passando fome, às vezes a pessoa se alimenta uma vez ao dia ou uma vez a cada 2, 3 dias, gente. E infelizmente existem lugares assim, você vai se achar extremamente rico. Agora, se você ficar acompanhando pessoas multimilionárias, bilionárias, olha, eu conquistei o meu primeiro carro, paguei 10 mil, um carro é antigo, é simples, mas está bem cuidado. Aí você acompanha pessoas que têm 2 Ferraris, 5 Porsche, 10 BMW, 2 helicópteros, um jato. O que você vai dizer? Você está aqui com uma vida legal, tranquila. Deus tem dado a cada um de nós, para a glória do Senhor, mais do que nós precisamos ou merecemos. E aí nós estamos aqui e começamos a comparar com alguém que está economicamente aqui. O que a gente pensa? Sou o mais pobre, o mais miserável dos homens. Então nós precisamos evitar esse senso de comparação. O que você deve comparar? A sua situação atual com o seu histórico, com a sua própria história, com a sua própria vida. Hoje, será? Eu estou melhor do que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás? É aí que está. O nosso maior desafio, e aqui eu falo principalmente com o grupo jovem, porque essa lição
EBD aí, a proposta principal é o público jovem, nós sabemos que a nossa maior comparação é conosco mesmo, em tudo. Será que eu estou melhorando? Será que eu estou progredindo? Será que eu estou evoluindo? Conosco mesmo. Então faça isso. A lição também coloca para nós o texto bíblico de Provérbios 3, 9 e 10, que ensina a honrar a Deus com as primícias das nossas rendas. Ou seja, nós não devemos querer ser generosos ou doar somente daquilo que nos resta, pessoal. Não há esforço, não há entrega total quando nós queremos doar apenas daquilo que nos sobra. Não, nós devemos colocar a generosidade como um pilar de suma importância nas nossas vidas. E aqui eu estou concluindo essa lição. A revista vai falar, e é importante que você, aluno, converse sobre isso na sala, você que é professor, leve isso para a sua turma. O texto bíblico de Provérbios vai ensinar a não ficar sendo fiador de pessoas, evitar ao máximo as dívidas, gastar mais do que ganha, não, em hipótese alguma, usar de suborno, querer subornar alguém, passar alguém para trás, como o brasileiro diz, para se dar bem. Isso não é conduta de pessoas temente a Deus. O texto bíblico de Provérbios também vai falar a respeito de se preocupar com o amanhã, de poupar. Hoje existem aí as poupanças online. Você pode deixar lá na caixinha, o dinheiro vai render um pouquinho. Se você quiser estudar sobre investimentos, é uma área muito legal. Você mesmo vai fazer ali os seus pequenos investimentos. Pesquisa, aprende sobre isso. CDB, Tesouro Direto. Existem aí investimentos que você coloca pouquinho ali, do jeito que você quiser, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, vale a pena aprender sobre isso. Pensar no futuro, pensar em uma situação de emergência é muito importante. Agora, eu quero concluir essa aula falando para vocês a respeito da carta aos Romanos. No seu capítulo 12, versículo 8, Paulo fala sobre um dom, mas não é um dom espiritual, é um dom de serviço. E esse tipo de dom as pessoas não querem pedir para Deus. E Paulo fala sobre o dom de contribuir. Irmão Micael, mas não é uma ordenança bíblica, não tem a ver com mandamento, nós não devemos fazer isso. Jesus disse que quando a gente ajuda um necessitado, um pequenino, nós estamos ajudando a ele, tudo isso. Porém, alguns estudiosos colocam, Paulo diz assim, aquele que contribui, faça com generosidade. Então, alguns estudiosos do Novo Testamento, turma, eles dizem que existe um dom de contribuição. Pessoas que Deus conhece o coração, sabe que a pessoa não vai se tornar um devoto, um idólatra ao dinheiro, e Deus enriquece, Deus abençoa, prospera muito financeiramente essa pessoa, para que ela possa contribuir com generosidade, abençoar muita gente. Se você pesquisar, você vai encontrar alguns testemunhos de cristãos muito generosos ao longo da história. Alguns inverteram a ideia do dízimo, olha isso. Eles doavam 90% e viviam com 10%, de tão abastados que eram. Então, são alguns pontos bíblicos que nós temos, várias referências bíblicas, algumas ideias extra da lição, que você, professor, deve levar para a sua turma, você, aluno, reflita sobre isso, leve algum comentário produtivo para a sua turma, e não se esqueça, nós daremos conta a Deus de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos.
Lembre-se do princípio da mordomia cristã. Você é um mordomo. Nós somos mordomos, despenseiros de tudo aquilo que Deus tem nos entregado, e Ele vai pedir conta a cada um de nós como nós o servimos em todas as áreas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o like, curtir o vídeo e também deixe aí o seu comentário. Deus abençoe você.